Então, a Aline leu no vídeo, né? Quem assistiu o vídeo, ela leu esse pedaço, mas ela falou que ia deixar para a gente explicar. Então, assim, eu já começo dizendo que morrendo para mim mesma, porque para mim é uma morte fazer isso, de estar aqui lendo e tentando explicar um pedacinho do livro do céu, mas é por Jesus, não é por mim. Eu não faço isso por mim, eu faço por ele. E nesse dia aí, do dia 1º de julho de 1907, né, a Luísa estava pensando em uma santa que sempre estava, né, com os pecados dela diante dos olhos, se culpando, né? Porque é assim que a gente, né, quando você percebe um pecado, uma ofensa grande a Deus, o que acontece é a gente ficar uma espécie de mortificação, né? Que você fica sofrendo tanto, lembrando tanto daquele pecado. Você pede tantas vezes milhões de perdão e aquilo fica te martirizando, né? Fica te acompanhando. E a Luísa, então, como ela não sentia isso, ela viu isso na santa, ela começou a achar que ela estava errada, que ela devia também de estar sentindo assim, né? A culpa dos pecados. E olha o que Jesus fala com ela, chama ela de inércia. Sabe o que é inércia? Bobo, tonto, né? Sua tola, né? Porque se ele, o que ele explica para ela, se ele está nela, se ela vive a divina vontade, que é a vontade dele, né, perfeitíssima, como que pode haver pecado? Não tem jeito de ter pecado, né? Porque nele não há pecado algum. Então, o que ele explica para ela é isso, né? E ela depois ele volta para ela para dizer também que vai chegar o tempo, né, em que essa mesma verdade perseguida virá a ser reconhecida e amada. Quer dizer, que todos vão um dia reconhecer que estando na vontade de Deus, né, fazendo a vontade de Deus, esquecendo de si próprio, que é o que a Aline explicou muito bem lá no vídeo, temos que esquecer de nós mesmos e fazer tudo por amor a Deus e fazer tudo por Ele, porque para entrar na divina vontade, anular a nós mesmos, nós não temos mais razão, não temos mais direitos, não. O que acontece, acontece. O que acontece é porque é permissão dele, porque eu tinha que viver isso, né? Se me aconteceu, é permissão dele. Então, então não há mais a mortificação do pecado, de dizer, né? Eu pequei e eu fico arrependida, arrependida, arrependida. Não, já passou esse tempo, porque nós entramos na divina vontade. Quem entrou na divina vontade já não está mais sujeito, né, a essa pequenez, né? Que é o pecado. Às vezes é umas coisas muito grandes para a nossa capacidade minúscula de entender as coisas divinas, né? Mas assim a gente vai tentando, dando umas pinceladas. Eu espero ter ajudado. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse estudo de hoje, né, nesse início de semana, voltando aos nossos estudos da semana, né, eu estava refletindo sobre esse trecho, né, e aí eu vejo que, assim, na vida íntima, Jesus fala para a monja Cecília Baggio, que quem quer viver a vida dele tem que ser igual a ele, né, tem que passar por todos os processos que ele passou. E o processo que Jesus passou, que a gente vê aqui no livro do céu, é justamente os sofrimentos, né? Os sofrimentos. E a gente hoje,
para poder viver essa vida de Jesus, para poder ser essa cópia de Jesus, a gente também tem que passar pelos sofrimentos, né? Só que a gente tem que passar sim, mas a gente tem que passar com amor, né? E para que esses sofrimentos se tornem perfume, né? Para agradar Jesus, né? Porque nós, filhos da divina vontade, nós somos cópias dele, né? Então, tipo assim, se eu sou cópia da minha mãe, eu vou imitar a minha mãe em tudo. Então, em tudo que a minha mãe passa, né, eu vou passar também, de todas as formas, né? E nós, passando por esse processo de imitar Jesus, de ser filho da divina vontade, a gente vai passar por esse processo também, né? Só que é tão interessante a gente poder pensar assim, que a gente sofre os sofrimentos de Jesus, do que a gente pensar que a gente sofre simplesmente por sofrer, simplesmente assim. Ah, não, tipo assim, a gente passa pelo sofrimento porque, independentemente da gente ser filho da divina vontade ou não, independente da gente conhecer a divina vontade ou não, independente da gente aceitar ou não o sofrimento, eles são reais, né? Eles são reais, eles existem. E isso não vai ser diferente com a gente se a gente não conhecer a divina vontade, se a gente não aceitar a divina vontade, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Os sofrimentos vão vir, vão bater a nossa porta, né? As situações. Só que os sofrimentos imitando Jesus é totalmente diferente, por quê? Porque ele sofre em nós, né? É ele quem sofre, não é nós, né? É ele quem sofre dentro de nós, né? Em nós, no nosso corpo, com as nossas dores através da enfermidade, né? Na nossa mente, através daquilo que a gente ouve, né? Muitas vezes, né? Então, ele sofre, né? Numa, tipo assim, numa ação que a gente vê que o mundo está, que a gente vê que o mundo está sofrendo, a gente está vendo, né? Que o mundo está sofrendo, que a humanidade está sofrendo, né? E ele sofre dentro da gente como um despertar, né? Como ontem na palestra de ontem que a Michelle bem focou, né? No texto no trecho que ela colocou lá na palestra dela, aquilo marcou muito assim na minha mente, aquela passagem dela diz assim: levantem-se, minha filha, né? Levanta, né? Então, é, é, a gente passa pelo sofrimento porque a gente está vendo a real situação que está no mundo. E não é a gente, não é o nosso humano, não é a nossa própria capacidade que entende, que diz assim: ah, não, eu vou sofrer, pronto. Não, é o próprio Jesus quem sofre, né? É o próprio Jesus. Quando eu tenho a consciência disso, de que é o próprio Jesus quem sofre através das situações que a gente vê, através de uma criança que é violentada, através de uma mulher que é morta, através de um filho que não é, né, que é homossexual, né, que os pais sofrem com isso, através de um filho que usa droga. É o próprio Jesus quem sofre em nós. E esse conhecimento é necessário, esse sofrimento é necessário, porque a gente está imitando a vida de Jesus. Então, se a gente está imitando a vida de Jesus, não é só na glória, né? Que nem a nossa igreja ensina mais um Jesus glorioso, né? Não fala do Jesus do Calvário, do Jesus da cruz. Já na divina vontade, a gente entende totalmente o contrário, que não é a gente que sofre. E o sofrimento, para a gente, se torna em perfume, se torna em felicidade, porque a gente entende que não é a gente que sofre, é o próprio Jesus. Então, isso faz toda a diferença, né? E isso deixa a gente feliz, a gente sofre e parece que a gente nem está sofrendo, que nem ontem mesmo. As meninas trabalharam, né? A Michelle, a Aline, trabalharam bastante, né? Para a transmissão do congresso, 2 dias de congresso, mas elas não estavam cansadas,
né? Elas não estavam cansadas. Por quê? Porque Jesus não estava cansado nelas, né? Então, quando elas fizeram a parte, tudo que elas tinham que fazer, Jesus precisava descansar nelas, né? Então, elas sentiram sono, sentiram a reação normal, mas não era o cansaço do corpo, né? Que é completamente diferente, é um descansar de Jesus, né? Quando eu faço muita coisa que eu estou cansada, que nem no caso delas, que trabalharam 2 dias de congresso, que não é fácil, era Jesus que estava querendo descansar. Então, se elas sofrem, é Jesus quem sofre, né? Se eu sofro, é Jesus quem sofre em mim, não sou eu. Por causa da minha vontade que eu dei a ele de viver a vida dele, de fazer tudo o que ele fez, né? Fazer tudo o que ele fez. Então, foi um trecho assim que me chamou muita atenção, né? Sobre a questão dos sofrimentos de Jesus. Que Jesus, ele sofreu, mas não foi à toa, né? E nós também, nós filhos da divina vontade, nós também não sofremos à toa. Nós sofremos porque Jesus sofre. E esse sofrimento que Jesus sofre em nós faz a gente ser empurrado, né? Como a Aline sempre explica para a gente. A divina vontade faz a gente ser empurrado para olhar para esses sofrimentos e ofertar para as almas. Essa é a diferença do que a gente faz, né? Do porquê que o efeito, as orações na divina vontade, né? Porquê que o sofrimento na divina vontade, porquê que as alegrias na divina vontade, né? Porque que tudo, todos os atos que a gente faz, né? Na divina vontade tem uma dimensão diferente. Justamente por isso. Porque não é nós, é Jesus. É Jesus apresentado em nós, né? O nos usando o tempo todo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat.